Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história com a comunidade dos surdos, a Libras, e como que nasce o canal John Libras. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Bora lá? A minha história com a Libras, a comunidade dos surdos, nasce em um dia específico que eu chamei um aplicativo de Uber para ir para minha igreja. E quando o motorista chegou, ele fez esse sinal aqui, ó. Eu não entendi o que era, mas estava claro pelo contexto que ele não ouvia. E eu, como cristão que sou, falei: como que eu vou falar que Jesus ama ele? Eu preciso anunciar o amor de Deus. E eu peguei meu celular, procurei no YouTube como fazer isso, então do caminho da minha casa até a igreja eu fui procurando, estudando. E eu aprendi como fazer isso, né? E foi muito simples, prático, e os vídeos aqui no YouTube me ajudaram muito. E aí eu lembro que quando estava chegando, antes de descer do carro, eu chamei a atenção dele e falei: obrigado, e Jesus ama você. E depois daquele dia nasce no meu coração o desejo de aprender a língua, né, para poder evangelizar, falar do amor de Deus para essa comunidade que ainda não foi alcançada. Existe muita margem de pessoas que não ouviram a mensagem, não foram alcançados. E eu, como um cristão que recebeu o chamado de Jesus para ser um reconciliador, porque ele me confiou o ministério da reconciliação, eu preciso anunciar a mensagem que reconcilia o homem com Deus. E eu lembro que do momento que nasce no meu coração o desejo de aprender Libras até começar a aprender de verdade, existia um delay ali de 2 anos, mais ou menos, por conta da minha rotina. Mas 2 anos depois, uma irmã da igreja me chamou e disse: John, apareceu um curso gratuito em uma igreja, e é um curso de Libras, vamos aprender? Eu falei: meu, eu quero, vamos. E eu me recordo que com 1 mês de curso, eu gostei tanto que eu falei: meu, preciso aprender mais. Eu comecei um segundo curso de Libras. Então eu tive uma crescente, uma curva de aprendizado muito rápida, e eu gostei tanto que eu comecei a colocar isso na minha rotina, né? Então as pessoas caminhavam comigo, viam eu fazendo sinais de Libras na igreja, nos cultos, com surdo, sem surdo, no trem, qualquer lugar que eu estava era oportunidade de treinar um sinal, treinar datilologia, de aplicar mesmo o que eu estava aprendendo. E isso começou a ganhar forma num nível que eu não tinha muita noção. Até porque ninguém nunca me pediu para aprender Libras. Mas esse passo em ir atrás, em começar a aprender, começou a me abrir algumas portas e começou a acontecer algumas coisas que eu não tinha tanta noção e que foram muito importantes para eu estar aqui hoje gravando um vídeo para vocês. Então, comecei esse curso, comecei com os amigos da igreja, e a gente foi aprendendo, colocando o nosso dia a dia. Pós-culto a gente ficava conversando em Libras. Era muito engraçado porque a gente se entendia, as outras pessoas viam, mas não entendiam nada. E isso começou a despertar algumas outras pessoas para também querer aprender Libras, né? Então comecei a ensinar essas pessoas, a compartilhar o que eu estava aprendendo. Foi literalmente compartilhando o que eu estava aprendendo, né? Então isso me ajudou, primeiro, a memorizar melhor os sinais e a também compartilhar e despertar outras pessoas para isso. Essa semana que você está vendo esse vídeo, eu recebi um testemunho de uma irmã de uma outra igreja que eu pude também compartilhar o que eu sei, e ela conseguiu uma vaga de emprego, e o diferencial foi porque ela sabia se comunicar em Libras. Então, olha, isso se tornou um diferencial no currículo dela. E que legal foi poder fazer parte disso. Mas eu não tinha noção, isso não estava dentro do meu plano, do meu radar, que isso acontecesse. E é legal de ver que Deus tem o controle. E quando Deus tem o controle, ainda que a gente não entenda, se a gente caminhar com Ele assim como Enoque, Deus vai nos ensinando no caminho e cumprindo a sua vontade. Então, quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui dando continuidade a isso, as coisas foram acontecendo. E aí, nesse intervalo de ensinar algumas pessoas que eu estava aprendendo, de usar isso no meu dia a dia, algumas coisas muito legais aconteceram. A primeira delas é que eu pude batizar um amigo utilizando a Libras, fazendo a tradução do batismo dele em Libras, que era um dos meus sonhos quando eu comecei a aprender, seria batizar um surdo, e isso pôde acontecer para a glória de Deus. Estou aqui testemunhando, a letra T, testemunhando para a glória de Deus, de poder ver que Deus permitiu que esse sonho se realizasse, né? Então, não só isso, como eu pude fazer tradução e interpretação em um culto na minha igreja, que era tipo um outro sonho também, que depois que eu comecei a aprender, quis aprender e fui me dedicando, é algo que nasceu no meu coração, e poder fazer isso, ver isso acontecendo foi maravilhoso, né?
Então, muitas coisas que não faziam parte do meu plano começaram a fazer parte do plano e Deus começou a realizar o batismo, a tradução no culto, poder compartilhar sobre isso com outras pessoas. E nesse meio tempo nasce também a ideia de abrir um canal para poder compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo e despertar outras pessoas para também aprender a Libras, mas como uma ferramenta para falar do amor de Deus. Então, o canal John Libras, tanto aqui quanto na plataforma vizinha, nasce com o desejo de poder compartilhar o que eu estou aprendendo, mas com o objetivo de que você consiga falar do amor de Deus para alguém que não ouve com os ouvidos naturais, mas que pode ouvir com o coração. E se aprover a Deus, essa pessoa crer na mensagem, que ela seja encontrada e seja transformada, liberta, e quem sabe numa dessa rola uma cura. Mas a maior cura que aconteceu na vida de quem foi encontrado por Jesus não é surdo voltar a ouvir, não é coxo voltar a caminhar, não é morto voltar a viver, é pecadores se arrependerem de seus pecados, porque foram encontrados por um Deus que salva, liberta, transforma, justifica. Aquilo que era impossível para os homens foi possível para Deus. Então, é tão possível para Deus alcançar um surdo, porque ele me alcançou. Eu não ouvia a Deus. Eu não ouvia a palavra de Deus, eu não conseguia reconhecer o Senhor. E ele ainda assim se fez conhecido a mim a ponto de me levar até ele, eu ser encontrado por ele, transformado por ele, liberto por ele. E hoje poder estar aqui compartilhando com vocês, não Libras, mas um meio de falar sobre esse Deus que me alcançou. Então, no meu coração, nasceu o desejo de anunciar o Evangelho através dos sinais. E Deus tem me permitido, até o dia de hoje, compartilhar aqui com vocês no canal, compartilhar em cada lugar que eu vou, em igrejas que eu visito, em oportunidades que eu tenho, de anunciar o amor de Deus, seja em palavras ou seja em sinais, utilizando a nossa língua de sinais. E que Jesus se faça conhecido, que Jesus use a mim e a você como um canal para anunciar o amor dele. Mas para isso, você não vai dormir e acordar sabendo Libras. Se acontecer, amém, eu creio que Deus pode fazer. Mas o mesmo Deus que pode fazer milagre, ele também pode te capacitar a aprender e você ser um canal. Então isso foi acontecendo comigo. Eu creio muito no Deus que escolhe e capacita quem ele escolheu. E eu entendi que o Senhor estava me escolhendo para isso e desde então eu tenho caminhado. Eu sei que ninguém nunca me pediu para fazer isso, mas eu entendo em Deus que o Senhor tem um propósito com isso. Então, se fosse para aprender tudo isso, para alcançar uma única vida, esse propósito foi alcançado e eu estou bem com o Senhor, estou satisfeito, mas eu creio que ainda tem muito mais. A gente vive num país onde 5% da população brasileira tem alguma deficiência auditiva, desses 5%, 2 milhões são surdos totais, e quantos dos meus irmãos e irmãs que não ouvem ainda não conseguiram receber a mensagem do Senhor na língua deles? Então isso é evangelismo, isso é missão, isso é levar o amor de Jesus à frente. Então, no meu caso, foi a Libras. Às vezes o Senhor está te chamando para aprender o inglês para você levar o evangelho para frente, o espanhol, uma língua tupi-guarani para pregar aos povos de tribos indígenas. Eu não sei qual que é o teu chamado, mas eu queria que você se despertasse para isso. Eu queria que você pensasse, Senhor, será que é para mim? O que o Senhor espera de mim? Porque existe uma expectativa do céu para uma resposta sua, no que você vai fazer aqui. No final das contas, a gente vai passar mais tempo morto do que vivo. E o que vai influenciar a forma como vamos viver depois de mortos é o que a gente fez aqui enquanto vivos. Então, o que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito com o que Deus me confiou? Eu preciso ser diligente, eu preciso me aplicar. Ainda que ninguém tenha te dito, Deus pode te dizer. Então, a pergunta que ecoava no meu coração é assim, Senhor, ninguém me pediu, mas eu quero fazer algo que me permita falar de seu amor. Eu quero que isso seja um canal para anunciar o seu amor. E eu pude, estou podendo e espero continuar poder anunciar o amor de Deus através da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Eu espero que mais surdos sejam alcançados. Eu espero que você que está vendo esse vídeo, que aprendeu algum sinal aqui comigo, que teve a oportunidade de aprender algo, use isso como uma ferramenta para anunciar o amor de Jesus, para anunciar que existe um Deus que morreu, mas ressuscitou e hoje continua vivo e continua querendo salvar a todos. E essa mensagem está disponível. Imagina que algum surdo vai chegar diante de Deus e falar assim, mas ninguém me disse, porque não tinha ninguém para me explicar. Eu sei que não vai existir isso. Deus vai se fazer conhecido apesar de mim e apesar de você. Mas
O ponto é, será que a gente pode ter o privilégio de fazer parte disso? E eu acredito que sim. O Senhor Jesus ainda não voltou, nós clamamos pela sua volta. Mas eu também acredito que enquanto Jesus não voltar, nós vamos poder fazer tudo que estiver ao nosso alcance para anunciar o amor dele a todos, para anunciar que Jesus liberta, salva, cura, transforma. Eu creio nesse evangelho, foi esse evangelho que me alcançou. Não crer que o Senhor tem poder para fazer isso na vida do outro é invalidar a mensagem que eu acredito. Então, esse vídeo aqui é mais para te explicar que esse canal, os vídeos, não nascem com o objetivo de querer chamar a atenção, mas nascem com o objetivo de poder compartilhar o que eu estou aprendendo e que isso seja uma ferramenta para você poder falar do amor de Deus para alguém que ainda não ouviu, não com os ouvidos naturais, mas com o coração, ou se para alguém que já ouviu, anunciar de novo, até que Jesus permita que essa pessoa tenha uma compreensão clara de quem ele é e do Evangelho, mas que a gente não seja negligente. Existem irmãos e irmãs que não ouvem, que são surdos, e que precisam ouvir a mensagem do Evangelho através dos sinais. Que o Senhor nos use falando ou sinalizando para anunciar a mensagem do Evangelho. Então esse vídeo é mais para te explicar de que nada do que tem acontecido aqui é com o objetivo de viralizar, com o objetivo de ser engajado, até porque isso também é importante, eu creio que Deus pode fazer isso. Mas que cada vídeo, que cada ação minha aqui seja uma forma de expressar o quanto Jesus tem me despertado para isso. E eu espero que isso te desperte também. Eu fico muito feliz de ver alguns irmãos que estão aprendendo sinais através dos vídeos, de ver pessoas que vêm me perguntar sinais. Então, esse canal, essa rede aqui, ela é aberta. Pergunte, fale, vamos compartilhar o que a gente tem aprendido e que Jesus seja glorificado através de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele não foi um vídeo com foco em fazer sinais, mas mais explicar para vocês quem eu sou, de onde venho e por que faço o que faço. Espero ter respondido cada uma dessas perguntas. Então, se você ainda não é um inscrito aqui, se inscreve nesse canal, compartilhe esse conteúdo com quem você conhecer e vamos juntos anunciar o amor de Deus. Deus abençoe vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!